Capítulo 28, por favor, vamos leer. E gostaria que nós possamos ler Mateus capítulo 28, versículo 16 até o final. Mateus capítulo 28, versículo 16 até o final. Amém? Temos aqui a Bíblia também, né? Ok, irmãos. Diz assim, Mateus 28, 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando ouviram e adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vou ler o versículo 19 e o versículo 20, que será a minha pregação desta manhã. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aqui estamos ouvindo a palavra de Deus referente a um procedimento que Deus estabelece dentro da igreja, nós como cristãos. O procedimento de poder transmitir tudo aquilo que Jesus ensinou a seus discípulos quando ele estava com eles na terra, para que os seus discípulos possam transmitir às outras gerações todos os conceitos, as ideias, os valores, os princípios, o agir, a forma de pensar, como Jesus ensinou, agiu para com eles e para com as pessoas. Todos os ensinamentos que estão refletidos no livro dos Evangelhos a respeito do Sermão da Montanha são os valores estabelecidos por Deus. Porém, esses valores deveriam ser transmitidos para as próximas gerações. Estava conversando ontem com o nosso irmão sobre esses versículos da palavra de Deus e veio à minha memória uma informação que eu estava lendo e estava escutando também sobre isto. Não sei se você já tem ouvido falar sobre o Afeganistão, o que está acontecendo no Afeganistão. As notícias, os noticiários do mundo tudo estão se focando em essas informações. O que está acontecendo em Afeganistão? E o que está acontecendo em Afeganistão é que um grupo guerrilheiro, um grupo muito religioso, tomou conta de todo o país e está estabelecendo uma lei muito conhecida dentro de uma religião chamada o Islã, a lei Sharia, que significa o caminho para chegar a águas claras. Isso significa a lei Sharia. E dentro dessa lei, a interpretação mais radical
que está sendo interpretada por esse grupo religioso chamado os talibãs. E dentro dessa interpretação, não somente as pessoas, senão as mulheres particularmente, são totalmente desrespeitadas. As mulheres não têm direito de nada. Por exemplo, dentro dessas leis, as mulheres não podem sair de casa se não tem a permissão do marido, e tem que sair com um acompanhante masculino. Pode ser o irmão, o pai, algum familiar ou o próprio marido. Além disso, a mulher não pode descobrir seu rosto, ele tem que estar tampada. Além disso, o vestido que eles usam, tipo uma túnica, tem que ficar bem assim no chão. Se ele aparecer um pouquinho da perninha aqui, ela pode receber chicotadas. Essa lei, em algumas outras partes do Oriente Médio, é interpretada de outra forma. Porém, na maioria deles, não existe o respeito para a mulher. Agora, eu me fiz uma pergunta: como é possível uma religião radical, uma religião de desrespeito, uma religião que não valoriza as mulheres, como é possível que é a religião que mais cresce? Você já se perguntou que não é o cristianismo que cresce? A religião que mais está crescendo é o islamismo. A religião que cresce mais na Europa é o islamismo. A religião que está crescendo mais nos Estados Unidos é o islamismo. Mas como é possível que uma religião em esses tipos de preceitos e conceitos cresce mais? E eu quero dizer para vocês o seguinte: porque essa religião, ele estabelece um princípio de passar às próximas gerações tudo aquilo que eles aprenderam, às vezes de uma forma obrigatoriamente. Eles têm que aprender. Se eles não estão dentro do islamismo, é considerado como um traidor para eles. E em alguns países até o matam se você não é islâmico ou da religião islamita, porque eles estabeleceram esses princípios. Agora, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou em esses versículos que nós temos que discipular. Porém, a diferença do islamismo, dentro do cristianismo, nós não podemos obrigar a ninguém para aceitar a Jesus. Nós não podemos forçar a ninguém para aceitar a Jesus. Por quê? Porque o Evangelho não é por fé, não é por força. Como a palavra mesmo falou, não é com exército e não é com armas, nem com forças, senão com meu espírito. Como é possível, então, uma religião está crescendo baseado a força, a exigência de cumprir certas regras, e vai crescendo? E o nosso Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, foi estabelecido para que possa crescer baseado no discipulado. Ir por todo o mundo e fazer discípulos. Esta tarefa de fazer discípulos não é uma tarefa simplesmente para os pastores, para as pessoas que estudaram teologia. Fazer discípulos é uma tarefa de todo discípulo. E eu quero até chamar a atenção para cada um de nós. Deus não inventou o Evangelho dele para seguir esse Evangelho de uma forma largada. O Evangelho de Deus, ele tem uns procedimentos. E dentro desses procedimentos,
o início desse procedimento é o batismo. Para que uma pessoa possa se batizar, essa pessoa tem que ter renunciado às suas antigas atitudes negativas, a indiferença que ele tinha com Deus, e se ter se afastado dessas coisas para iniciar um novo caminho. E o batismo é o início de um processo chamado discipulado. Então, amados, o discipulado, como funciona? O discipulado é um processo onde nós vamos a transmitir tudo que nós temos aprendido pela palavra de Deus a outras pessoas. Porém, dentro do discipulado existem princípios. Não podemos ensinar alguém que não se deixa ensinar. Não podemos transmitir alguém que não aceita a palavra de Deus que sai da tua boca. Em primeiro lugar, deve haver um coração disponível para ser discípulo. Um coração aberto para ser maleável por Jesus através de um irmão mais velho na fé. Não pode haver um discipulado se a pessoa ainda não rendeu seu coração para ser tratado por Deus. Por isso sempre eu falo, não porque esse meu pensamento, você vai ler em todas as escrituras o seguinte: toda pessoa que aceitar Jesus, ele está disponível para se batizar, se possível, no mesmo momento. E a pessoa que diz, olha, ainda vou pensar, ainda não dá, ainda eu tenho que saber, a pessoa não se converteu. Ele talvez gosta do Evangelho. Também não estamos dizendo que não vamos dizer que as pessoas não podem vir às nossas reuniões. Podem vir, mas ele tem que saber que ele ainda não é um filho de Deus, porque não se converteu. Não rendeu o seu coração a Deus. Se vocês vão ver o livro de Atos, você vai encontrar que temos pessoas que assim que eles se arrependeram dos seus pecados, rapidamente desejam o batismo. Porque o batismo é o início de um processo. O processo de eles aprenderem o seguinte. Aí está no versículo da palavra de Deus: ensinar-nos que guardem todas as coisas que eu tenho mandado. A palavra guardar significa que possamos obedecer, que obedeçamos tudo aquilo que Jesus nos mandou, que nós vivamos tudo aquilo que Deus nos mandou. Então, no processo de discipulado é o seguinte: você tem que render sua vida diante de Deus, está disponível para ser conduzido por alguém para conhecer a Jesus. Esse alguém é o pastor, esse alguém é o irmão mais velho na fé, que também ele passou por um processo de quê? De obediência. Se vocês escutarem ou lerem a palavra de Deus, não sei se alguém me perguntou, pastor, esse negócio do batismo, isso acontecia ou acontece no Evangelho? Eu quero te dizer uma coisa, que o batismo já é uma prática antes de Jesus. Os judeus se batizavam por várias razões. Não só se batizavam uma só vez. Eles se batizavam e havia degraus de batismo. Havia um batismo de iniciação, depois havia outro tipo de batismo, e eles seguiam um degrau de crescimento. Em outras palavras, havia um processo que foi estabelecida para que nós podamos ver se o camarada ele está crescendo na fé. Havia um processo, porém, também dentro do judaísmo era como uma exigência, e isso se tornava uma hipocrisia.
No Evangelho, nós temos que trabalhar para que o coração da pessoa, é decir, nós temos que estar falando a palavra de Deus até que a pessoa seja tocada pelo Espírito de Deus e ele se renda. E quando a pessoa se rendeu, aí o processo de entrar no batismo. E o processo do batismo não terminou no momento que ele vai entrar nas águas. Este domingo, nosso amado Samuel estará indo para as águas para ser batizado. Mas não terminará aí o seu processo de discipulado. Ele vai iniciar uma vida. Ele vai começar a ser um discípulo. Ser um discípulo é uma pessoa que está disposta a aprender de um mestre. Ser um discípulo é uma pessoa que está disposta a se sujeitar ao mestre. Ser um discípulo é uma pessoa que tem um coração maleável para aprender. Ser um discípulo é um aluno que vai aprender disciplina. Isso é ser um discípulo. O outro dia eu fui convidado para ir ao jantar aí no centro de Mogi das Cruzes. E estávamos conversando entre alguns amigos. E um deles falou: olha, você sabia que o governador de São Paulo, ele tentou várias vezes pegar todas as pessoas que estavam na Cracolândia, não sei se vocês conhecem a Cracolândia, e alguns deles pegaram até pela força e levaram para ficarem nas casas de ajuda, de assistência social. Aí eles iam a comer, eles iam a ter atendimento médico, eles iam a tomar banho, e além disso, eles iam a estar dormindo numa cama bem bonitinha, bem limpinha. E ele falou o seguinte, e me disse: mas sabe que a maioria dessas pessoas, eles não gostaram dessa vida, senão que eles saíram de novo e foram a morar na rua de novo, para viver sujos, para viver mendigando, para viver do jeito que eles queriam. Aí o pastor, meu amigo, falou, ele disse: sabe por que acontece isso, Wilder? Porque eles não gostam de regras. Porque quando eles são colocados em essas casas de assistência social, aonde eles vão ser tratados para sair das drogas, porque a maioria deles são ou alcoólatras ou usuários de drogas. A maioria deles são mendigos, gostam de estar pedindo, gostam de estar estendendo a mão, pedindo uma comida, uma marmita. Eles gostam disso. Eles, quando eles querem, podem tomar banho. Eles, quando eles querem, podem dormir. E eles, quando eles querem, eles vivem largados, sem disciplina. Por isso é que eles gostam de estar lá. E quero te dizer uma coisa: sabia que o processo de discipulado não é somente para a nossa igreja ou para a igreja? O discipulado também foi feito para a família. Por quê? Porque dentro de uma família, os pais são chamados a ser os instrutores de disciplina para seus filhos. E quero dizer uma coisa para você, pai que está me ouvindo, mãe que está me ouvindo: não é escola para transmitir a disciplina, a ordem no teu filho. A escola simplesmente para teu filho receber conhecimento de coisas que ele vai utilizar. Mas os valores ele tem que aprender na família. O respeito, o amor ao outro, a generosidade, buscar a alegria, buscar a harmonia, ele vai aprender na família. Então são os pais, os instrutores, que levarão os filhos para que eles possam ter disciplina. Os teus filhos
são teus discípulos. Os teus filhos deveriam ser reflexo dos teus ensinamentos. Eles vão a seguir os teus caminhos. O discipulado, ele também é para a família. Porque imagina se você não colocar regra na tua casa. Como seriam teus filhos? Desrespeitosos, sem perspectiva de vida, sem disciplina para alcançar alguns objetivos. Sabiam que para ter sucesso você precisa de disciplina? No Evangelho, o apóstolo Paulo falou: todo aquele que corre, ele não corre simplesmente por uma competição, simplesmente eu vou ir a uma competição e vou correr. Ele se preparou. Ele se prepara. Aqui nosso irmão Daniel, irmão de Samuel, ele está participando de um clube. E aquele clube exige a ele disciplina. Ele não poderia ser um bom jogador se ele não tem disciplina. Ele não poderia ser um bom jogador se ele não tem treinamento. Amém? Então, se ele se submeter a um instrutor, é porque ele quer ser um discípulo e ele está aprendendo. Na igreja, o próprio Jesus falou a mesma coisa. Vão por todo o mundo e estabeleçam discípulos. Jesus não falou, vai para o mundo e enchem as igrejas de pessoas que querem entrar. Isso não falou Jesus. Jesus falou, vai por todo o mundo e façam discípulos, façam pessoas que aceitem as regras de Jesus, pessoas que pratiquem os valores de Jesus. Mas como você faz isso? Através de um instrutor. Você tem que ser discipulado. Toda a tua vida tem que ser discipulado. E ao mesmo tempo, você tem que ser discipulador. Por quê? Porque se você somente está indo à igreja para ouvir a palavra, isso não vai criar exercícios para te ajudar a você a ter uma vida vitoriosa. Se somente estás indo para a igreja, ou talvez só ouvindo, mas não tens um processo, como você vai se formar? Como você vai alcançar um título se você não entrou na escola para se formar? Como você disse ser de Deus se você não entrou em um processo de formação do teu caráter? O processo de formação, ele não é de uma forma que, eu creio em Deus, pastor, e obedeço a Deus, pastor. Mas a própria palavra diz que você tem que obedecer a teu pastor e sujeitar a ele. Isso disse a palavra de Deus. E não estou inventando. E todos nós temos que ser discípulos e temos que ser discipuladores. Porque esse é o processo do crescimento que garante tua vitória como um bom soldado de Cristo. Mas se não tens entrado num processo, não haverá madurez na tua vida. Não haverá um crescimento na tua vida. E tentarás lutar para ser um cristão do teu jeito, mas não é do teu jeito. Tenho vários
anos no Evangelho, tenho visto coisas tão interessantes, pessoas que se formaram e hoje pregam a palavra de Deus. E tenho visto pessoas que entraram na igreja com muita empolgação, até com unção de Deus tendo recebido, mas não se deixaram discipular. Me lembro de um que eu visitava ele no presídio, era um vizinho meu. Comecei a fazer visita nos presídios, aí comecei a pregar a palavra e ele aceitou a Jesus. E ele falava: pastor, você é meu pastor, que isto, que aquilo, que quando eu saio da cadeia, eu vou à igreja de você vai me formar. Ele saiu da cadeia. E na verdade eu tinha planos com ele para formar a ele, a ensinar a ele o caminho de Jesus. E ele veio à nossa igreja, ele estava empolgado, saiu do presídio e pegava a Bíblia e leia e orava, e leia e orava. Isso é muito bonito. Aí um dia aparece e me disse assim: pastor, eu acho que melhor vou ir a essa outra igreja. E eu falei: qual outra igreja? Lá na igreja do centro, que lá, a igreja de lá, pastor, os irmãos são mais chiques. Bom, não me falou assim, mas me deu a entender assim. Eu acho que aí vai me ajudar, pastor. E aí, eu não falei nada, falei: olha, toma a tua decisão. É tua decisão. E ele foi na igreja. Estava participando dessa igreja. Era uma igreja bem no centro da cidade, mais ou menos uns 500 pessoas. E a maioria deles eram profissionais. Não estou dizendo que essa igreja estava errada, não. Estou querendo transmitir o errado do pensamento que meu irmão tinha. E ele foi lá, começou a assistir. E um dia ele me conversou, porque ele era meu vizinho. Ele morava em frente da minha casa. E um dia, conversando comigo, me falou: pastor, não sei, mas aquela igreja é muito fria. Por quê? Eu digo: olha, o pastor não ora. E o menino, ele orava bastante. Orava muito, leia a Bíblia muito e orava muito. Mas eu falei para ele: você foi para essa igreja, se sujeita a teu pastor. Você tem que aprender a se sujeitar a teu pastor. Eu falei para ele isso. Como você sabe se ele não ora, ele não vai te chamar e dizer: irmão, vem cá, eu vou orar para que você veja que estou orando? Talvez não. Talvez um homem que ora, mas para você, ele não ora. Ele começou a ver alguns defeitos, mas continuou indo. Continuou indo e continuou indo. Depois passaram uns 3, 4 meses que estava indo na igreja e ele já não mais começou a orar do mesmo jeito. Então seguramente ele aprendeu do pastor, porque o pastor não orava. Não, ele começou a se desanimar. E como ele não estava disponível para obedecer e sujeitar alguém, ele pensava que o evangelho era: eu aceito Jesus, entro na igreja e eu vou servir a Deus do meu jeito. Ele pensava assim. Quantas vezes eu falei para ele: não funciona assim. Você vai entrar na igreja, você tem que aprender a caminhar lado a lado com o teu pastor. Não estés vendo os defeitos do teu pastor, aprende o que ele te ensina. Porque ninguém é perfeito, mas aprende a obedecer. Eu falei para isso ele não me fez caso. Daqui a pouco, ele já não estava mais na igreja, e ele começou de novo a usar drogas. E quando ele usava drogas, era terrível. Ele até me quis cortar. Um dia entrou na igreja todo maluco, estava com uma faca e estava se cortando a mão assim. E eu falei para ele: não faça isso. Aí houve uma ministração. Eu orei, ele não queria que eu orasse, eu orei, ele caiu
no chão. Mas o homem ficou tão maluco, começou a roubar. Roubar, assaltava e fumava. Depois pegou um outro homem para morar com ele, um homossexual. E faziam essas coisas, os dois roubavam e fumavam e se drogavam. Depois eu fiquei sabendo que ele morreu espancado pela polícia. Porque quando ele fumava, ele era muito maluco. Até queria brigar com muitas pessoas na rua. E brigava. E brigava com faca, com facões, brigava com machado. Se lembra, Abigail? Era nosso vizinho. Às vezes nós estávamos na igreja e ele estava com machado, brigando com outros com facões. A polícia várias vezes veio com arma e atirou. Ele subia pelos telhados e escapava, fugia. Era um malucão disso. E o que quero dizer com isto, queridos? O discipulado é um processo que Deus inventou para tu crescer, para tu aprender a obedecer, para tu aprender a ser humilde. Quando você se sujeitar a alguém, você aprende a ser humilde. Mas se você não entrar nesse processo, você começar a ver os defeitos, e veio o defeito aqui, defeito aqui, defeito aqui, defeito aqui. Isso não te ajuda para que tu cresças. E os discípulos aceitaram a Jesus como seu mestre. Esse Jesus que sarava os enfermos, esse Jesus que dava alimento aos pobres. Porém, olha aqui que eu vou falar uma coisa de Jesus. Esse Jesus que dava de comer aos pobres, um dia reclamou aos pobres: vocês só me seguem pela comida. Já pensou? Quem falou isso? Jesus. Isso quer dizer que as pessoas, eles não vão se converter só porque você lhe dá de comer. Mas esse Jesus que dava de comer, falou isso para eles: vocês só me seguem pela comida, mas seus corações não estão dispostos para seguir a Deus. Eles seguiam só para ser curados. Houve 10 pessoas que foram sarados, só voltou um para agradecer. Na igreja nós temos que servir e ajudar os outros, mas não todos são gratos. Não todos querem a Deus. Alguns só querem receber. Isso não quer dizer, amados, que nós não podemos continuar dando. Temos que continuar dando enquanto podamos ter. Porque isso manda Deus. Mas o mais importante é ter o coração salvo para Deus. E esse coração salvo tem que entrar em um processo. É uma disciplina. E ir por todo o mundo e fazer discípulos, ensinando que guardem todas as coisas que eu tenho mandado. Onde você vai aprender? Com teu pastor, com teu discipulador, com teu irmão mais velho que vai puxar tua orelha. Esse Jesus, que era mestre dos discípulos, os discípulos não se importaram quando Jesus falou o seguinte. Um dia, veio o irmãozinho Samuel e disse: pastor Wilder, tenha cuidado, não jejum muito porque você vai morrer de fome, pastor Wilder. E o pastor Wilder chama para Samuel: afasta-se de mim, Satanás. É muito forte. Mas o pastor Wilder me falou assim: mãe, eu não quero mais na igreja, porque meu filho... Jesus me falou isso para quem? Para Pedro. E Pedro não ficou ofendido. Ou se ofendeu Pedro? Não. Pedro não se ofendeu. Pedro ficou calado. Recebeu. Sabe por quê? Porque ele aceitava a Jesus como seu mestre. Sabem por que algumas pessoas se ofendem? Porque não gostam de ser tratados no seu caráter.
Jesus que decimos que era amoroso, esse Jesus que dava a comer as pessoas e que sarava as pessoas de fluxo de sangue, por exemplo, um dia veio uma mulher e chorando disse: Senhor, sara minha filha porque está atormentada. Jesus lhe disse: olha, primeiro deixa que eu atenda a minha família, primeiramente a minha família e depois você. Não é dura essa palavra? Mas a mulher se oferiu e disse: Senhor, mas há uns cachorrinhos pegam as migalhas que caem na mesa dos seus anos. E Jesus lhe disse: mulher, grande é tua fé, faça assim como você quer. Não se ofendeu. Não se ofendeu. Não estou dizendo, amados, que o pastor vai ser um xingador, o pastor, não, isso está errado. O pastor não pode ser um autoritário. Mas se teu pastor é teu pastor, ele tem o direito de te direcionar. Ele tem a responsabilidade, segundo a palavra de Deus, de puxar tua orelha quando você não está agindo bem. Ah, não, sim, o pastor me disse uma coisa, eu também vou falar outra coisa dele. Isso não é discípulo. Isso não é um verdadeiro discípulo. Assim não vai crescer o teu coração. E quero te falar com muito carinho esta palavra que estávamos meditando nesses dias sobre o discípulo. Eu também não sou perfeito, mas aprendi quantas vezes meu pastor puxou da minha orelha. Um dia um pastor me chamou a atenção quando eu estava querendo namorar com Maria. E eu estava pegando a Maria do braço, estávamos caminhando, depois saindo do restaurante. E um fofoqueiro da igrejinha falou ao pastor e nos viu. Eu era líder dos jovens. Isso foi 7 horas da noite que eu estava passeando com Maria. Éramos amigos, não era minha namorada, não era nada. Ele disse: éramos amigos. E o fofoqueiro falou ao pastor: o irmão Wilder está andando com uma moça lá, pastor, na rua, de braços. 8 da noite, o pastor veio: Wilder, quero falar com você. Nossa, eu acho que já falaram a ele isso. E o pastor falou: Wilder, você vai casar com essa moça? Pastor, não sei, é minha amiga. Mas como assim tua amiga e você está abraçando ela? Pastor, não sei, mas ela é minha namorada, pastor. Esse negócio de namorado não existe, Wilder. É noivado e casamento. Não, pastor, mas como a gente vai se conhecer? Você pode se conhecer, Wilder, mas você não pode ter sexo, porque a palavra de Deus diz que não pode ter fornicários. Aí eu discuti com o pastor, mas eu não sei que é isto, aquilo. Mas eu refleti, irmãos. Eu não gostei disso, mas eu refletia. E isso me incomodou muito a mim. Estava com raiva com o pastor, mas essa palavra que o pastor me falou, essa palavra me fez mudar, disse: é verdade, vou tomar minha decisão. Ou é minha amiga, ou é minha noiva. E eu tomei minha decisão. Assim que eu fui falar com a Maria. Maria, o pastor falou assim, mas então vamos fazer noivos. Aí fizemos noivado, mas vamos nos casar daqui 3 anos. Vamos nos casar. A Maria me aceitou, tudo bem. A Maria disse: mas você tem que me apresentar na igreja. Nossa, a igreja também. Então, fomos lá, nos apresentamos como novo. A igreja ficou sabendo do nosso relacionamento. Então, seguindo os princípios da palavra de Deus, não largados. Então, a vida do cristão não pode ser uma vida largada. Deve haver um processo, uma obediência, um crescimento. E isso que mandou Jesus
nos faz bem, não nos faz mal, te forma com um caráter bom, te faz um verdadeiro homem e mulher de Deus, amador de Deus, amador das palavras de Deus. Mesmo não gostando, quando você aprende a ser um discípulo, você cresce. Você cresce verdadeiramente. Não importa se você está numa grande igreja ou uma pequena igreja, mas como eu sempre falo, não busque essa igreja. Busque um homem de Deus que vai te formar e se sujeita a Ele. Porque você pode buscar estrutura, mas se você não tem alguém que te acompanhe, ou você não se deixa ser conduzido, não serve, não aprendes, não cresces, te faz um intelectual, teólogo, mas o teu caráter continua igual. Amados, quero terminar esta palavra de Deus nesta manhã, com muito carinho e com muito amor, diante de Deus, ensinando a palavra de Deus, o que Jesus falou para ti e para a minha vida. Então, eu também sou discipulado. Outro dia, me chamou meu pastor e orou por mim. Eu me senti muito bem. Wilder, eu quero orar por você. Mas eu também liguei, não me ligou meu pastor, fui eu que liguei, eu queria saber. Aí ele orou por mim. E essa noite fiquei orando, sentindo a presença de Deus. Como é bom se deixar acompanhar. Como é bom também quando tem outros que querem aprender de você e tem um coração disponível, maleável para você conduzi-los. Isso é o processo. Assim vai passando de geração a geração a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Te convido ao culto sempre por nossa live. Tchau.